Hoje nós vamos começar o 6º episódio do Filomed, com uma presença mais que especial da doutora Maria Luísa Pires. Muito obrigada por participar aqui com a gente. E a Maria Luísa, ela é médica e filósofa. Ou seja, é uma espécie raríssima e super a cara do Filomed. Ela fez um livro, pessoal, O Juramento de Hipócrates, esse livro aqui, ó, que eu considero, assim, um dos melhores livros que eu já li. E fundamental, assim, foi marcou, foi decisivo para minha carreira, para minha vida. Esse livro, ele relembra muito daquilo que a gente deveria saber sempre que faz o juramento, né? Deveria saber de antemão, eu acho. Lembrar algumas coisas daqui. Mas o que eu gostaria de te perguntar, e vamos abrir assim o podcast, se depois você quiser. Claro. Por que o que deu em você para escrever esse livro ou para ir para a área da filosofia, mas e especificamente, por que teve essa vontade de falar sobre o juramento de Hipócrates? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Por ter me convidado para falar aqui. Olha, na verdade, eu sempre tive uma inquietude, né? Eu entrei na medicina, mas desde sempre eu tive, interesse por várias áreas, e a filosofia é uma coisa encantadora. E a questão toda é que o berço da medicina é um berço filosófico, né? E quando você vai estudando lá os primórdios, né, da medicina, você vai se deparando com a filosofia, né, a filosofia clássica. E isso foi muito interessante. Eu tinha um colega médico também, que a gente sempre ficava conversando, a gente queria estudar filosofia, e a gente ficava fazendo um curso pequeno, outro lá, e eu acabei entrando, levando mais a sério. Eu entrei na graduação, uma segunda graduação, fiz a graduação de filosofia, e quando você entra na graduação de filosofia, tem aquela coisa: qual é o seu filósofo? E os professores sempre falavam assim, né? Bom, mas você é médica, você tem que estudar Hipócrates. E eu falava: meu Deus, mas Hipócrates, né? Eu achava Hipócrates... É filósofo, você Não, achava? não é que ele é filósofo. Hipócrates é uma figura tão apagada. Nossa. Durante o curso médico. Perfeito. Né? Eu acho que a gente não tem a dimensão dele, e a gente não tem a dimensão filosófica disso, né? Esse berço da medicina ocidental, claro. A gente não tem essa dimensão. E assim, e quem estava na filosofia, falando para mim como médica, mas como aluna da graduação de filosofia, sabia de alguma profundidade, né, de Hipócrates, mas também não tinha o background da medicina para fazer essa junção. Então foi aí que foi, enfim, começando essa história de eu e Hipócrates no curso de filosofia. Gente, ela falou uma coisa muito interessante, né? Que essa distância que tem da humanas com a medicina, mas principalmente da filosofia como algo completamente alheio à medicina, é quase que está presente no nosso cotidiano, na nossa graduação. E você falou tudo, né? Não poderia ser assim por causa do berço. Uhum. E se as pessoas percebessem o vínculo, né? Talvez pelo Hipócrates, seria mais fácil, assim, perceber o quanto que elas estão relacionadas. E agora, veja, como é que se dá esse berço? Pelo que eu entendi, eu andei olhando, pelo que eu percebi, você tem a linha do racionalismo da Grécia, e que vai se desenvolver nessas duas vertentes, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, como que, por que é um berço, assim,
qual que seria a diferença dessas duas escolas, né? Que virou a parte da filosofia e depois a parte dos médicos? É que assim, ali na Grécia clássica, isso está meio imbricado, né? Isso aí é um pouco o começo do livro, né? Quando a gente está falando ali do solo, né? Desse solo fértil que dá medicina e filosofia junto, né? Porque a gente vinha de uma medicina dos templos, né? Que é a medicina antes de Hipócrates, né? Que é a medicina dos templos, né? Que estava relacionado ao deus Asclépio, né? Que é aquele deus que curava. Então, como que era a medicina antes? Como que era essa cura? Né? A cura se dava com as pessoas iam aos Asclepions, que eram os locais onde ia se dar a cura. E a cura, basicamente, era você sonhar com o Deus, né? E ter a epifania, né? Então, existe até hoje, né? Epidauro, que era um dos maiores... uma cidade que tem ali perto de Atenas, onde tem um Asclepion, que pode ser visitado, e era assim que se dava a cura. Quando Hipócrates aparece, ele surge, né, ele bebe da filosofia dos pré-socráticos, né, e com toda a questão da physis, e ele começa a desenvolver que a gente chama iatrike techne, que é a técnica médica, né? Que é uma técnica. Então, ele sai dos templos e ele começa a fazer a medicina fora dos templos e baseado numa prática, numa técnica, né? E depois vem Platão e Aristóteles usando muitos termos médicos e muito da medicina, para Platão mais a questão da técnica e depois para Aristóteles a questão da ética, né? E eles vão beber aí da medicina hipocrática. Não sei se eu me fiz muito clara, mas... Não, perfeito. Agora a gente vai batendo a bola aqui. Veja, eu perguntei isso para ela por causa que ela falou da técnica médica, né? Agora, isso acho que... Agora eu não me lembro... A medicina baseada em evidência, a noção de evidência, ela vem a partir da técnica, né? E isso é uma grande diferença. Vocês me corrigem, vou jogar para ele depois. Por favor. E aí, eu acho que isso é uma diferença do que é o trabalho, o material, aspas, de trabalho do médico para o filósofo. Né? O médico ele trabalha com uma evidência e que, teoricamente, um filósofo poderia... rir do médico falando assim, por que vocês estão pensando em evidência se a evidência é algo do mundo sensório e que não pode ser aferido? Assim, porque tem uma ideia ali que a gente não pode confiar nos nossos sentidos e um pouco a gente precisa do mundo, dos sentidos, do nosso conhecimento, de tocar o paciente, isso e aquilo. Mas não existe esse desrespeito da filosofia por parte da outra escola, em parte por causa do racionalismo que estava ali naquele berço. Pelo menos eu acho que é isso. Mas você que vai me falar a questão da evidência e a questão da união e depois do que desune a diferença dessas duas escolas. Deixa eu ver se eu não lembro de como é que é essa história de medicina por essa expressão, de onde que apareceu essa coisa? Ela é moderno, né? É moderna, ela não tem... Porque assim, antigamente como que era a medicina, né? Eu tô falando isso aí, vamos lá, óbvio, no século passado, mas da década de 90 para trás... você tinha muito assim, você tinha alguém que conhecia muito uma doença, uma pessoa, um médico que estudava determinada doença, que tinha os casos clínicos e você estudava os casos clínicos e você se baseava muito na experiência de um médico ou do local onde você praticava, daquela escola médica e tal. E com um avanço, óbvio, da epidemiologia
e de tudo que se produziu de conhecimento científico, de trabalhos, enfim, se criou o que é a medicina baseada em evidência. Ou seja, você não vai basear suas condutas mais no que o doutor tal faz. Entendeu? Você vai basear num conjunto de evidências, ou seja, de estudos médicos, daí vem os trials e etc., os estudos, e você vai se basear, então, nesse agregado de conhecimento científico. Sim. Né? O juramento então, é para você passar, para tirar de você, talvez, essa parte pessoal do conhecimento, que antes era de uma família, para uma confraria. É que, então, voltando lá ao que eu estava falando, quando a gente fala que antes de Hipócrates, então, a medicina era uma medicina dos templos, né? Onde você ia lá no Empiria, local. Desculpa. O termo que eu queria ser mais feliz não era evidência, porque evidência é moderna. É empiria. Ah, bom. Agora entendi o que você... Mas a técnica ainda não é uma empiria, né? Então... Era, Não. já? Não, se baseia também na empiria, né? Começa Na a experiência, ou seja, quando eles começam a seguir os casos, a tomar algumas condutas. Porque, veja, na medicina dos templos, ali você estava num estado muito passivo, né? Os médicos, vamos dizer assim, que ficavam ali no templo, eles só davam algum auxílio, eles não, no tipo de organizar ali onde as pessoas iam ficar, enfim. Mas a cura era a cura do Deus, né? Os hipocráticos, eles passam a interagir, né, fisicamente, né, com o paciente, eles passam a examinar o paciente, né, eles passam a ter alguma terapêutica, né, a prescrever coisas, dietas, principalmente começa muito com a dieta, né? O que é que essa comida e o que é que não comer, né? E, enfim, o médico ele passa e ele vai desenvolvendo um conhecimento baseado nesse contato agora com o paciente. Então, existem e começaram a escrever também. E que são os textos hipocráticos, né? Que são os 50 textos, que nem todos são exatamente, pode se atribuir a Hipócrates, mas ali a escola dele, né? Do Hipócrates, e começa a escrever. Então, quando tinha as epidemias, eles iam ver o que estava acontecendo, como é que se dava, começar a fazer alguma hipótese, né? Do que poderia ter acontecido com o paciente, para ele ter desenvolvido aquela doença, começava a seguir os casos nas casas, né, a fazer uma visitação, enfim, então é muito diferente, né, é uma quebra de paradigma, né, é um outro paradigma, na verdade, de como você faz a medicina. Perfeito, era isso que eu acho que eu queria colocar aqui. Porque, assim, a medicina, ela pega a via do empírico para trabalhar e isso não é o único modo da filosofia. A filosofia, ela não tem esse vínculo com o empírico. Tem uma época que o pessoal falava isso, né? Aí a gente falava assim, o empírico do filósofo é a biblioteca, né? É o que o outro escreveu, são os textos, são os né? textos. Mas eu vou só... Eu sei que o que você... Eu estou mais ou menos entendendo onde você quer chegar. Você quer chegar assim, onde que se dá... Isso! A junção, né? Da medicina com a filosofia. Eu acho que não é só pela técnica, mas é fundamentalmente pela questão ética. Porque... Perfeito. Fundamentalmente pela questão ética. Na verdade, você pode dizer que a medicina é a primeira das éticas, digamos assim, né? A gente aprende no curso de graduação, o professor pode explicar bem melhor do que eu, né? Que a gente começa tem o livro famoso do Aristóteles, Ética Nicômaco, e e Aristóteles tem na medicina um paradigma ético, tá? Ele tem na medicina um paradigma ético. Então, imagina que, e isso eu falo no livro, que através de um mito, né? Como o mito era importante
na Grécia para os gregos, né? Mas existe um mito, o mito de Téléfo, que está no fim aí, é que assim, que diz o seguinte, em resumo: aquele que cura é o mesmo que fere, ou aquele que fere é o mesmo que cura. Então, assim, com uma faca, com um bisturi, você pode tanto ferir como curar. Então, como que você vai balizar isso, né? Como que você vai balizar isso? Então, o juramento é fundamental, a ética é fundamental. Então, a medicina, ela é fundada, né, numa teleologia do bem. Assim, não tem como fazer medicina sem esse telos, sem esse fim. Eu vejo que quando a filosofia ela nasceu exatamente disso, porque quando alguns dizem que o Platão fez que foi o pai da filosofia, e ele se baseia ali para tentar defender o Sócrates e explicar que houve uma injustiça. E tem toda aquela descrição do que seria uma cidade justa ou não, e daí o mundo das ideias. E aí eu pensei isso ontem. A grande união, quando a gente pensa que o médico é o mesmo, o que cura é o mesmo que fere, o médico é um servo da sua arte, então é melhor que seja, quanto melhor for o médico no seu conhecimento, menos risco tem o paciente. Então você não pode deixar de buscar o aperfeiçoamento da sua técnica. E o Platão, ele tenta fazer com que o racionalismo grego se aperfeiçoe, que os parâmetros de justiça se aperfeiçoem, porque a tal justiça, aspas, não foi justa. Então a gente tem que pensar, é que nem quando a gente faz alguma coisa que cause iatrogenia. Então, aqui, assim, o que eu acho é que um mito, a questão da cicuta do Sócrates, muita gente não entende por que o Sócrates aceitou tomar. Por que ele aceitou tomar a cicuta? Porque ele falava que a cidade não era boa para mim, eu não sou filósofo porque nasci em Atenas. E aí, agora... Sim, agora você me lembrou uma coisa... E é exatamente isso. Eu não posso não tomar. Então, que a regra fosse outra. A filosofia nasce dali. A medicina tenta fazer isso, porque é justo quando Apolo não consegue salvar a amada, é justo que eu não consiga salvar ela? E é justo que a gente não consiga salvar um paciente? Ou que a gente causou mal? Não é. Então a gente começa, a gente acha, não, poderia ser mais justo. Então a gente faz uma ciência para tentar melhorar, ser mais justo. E aí eu acho que vem a ideia da ética. Como são duas áreas que nasceram da ética. É por causa que talvez a gente tenha que pensar numa noção que as áreas todas estão envoltas, né? Que é a noção de excelência. Arete. A noção de excelência, quer dizer, você não tem que... Não cabe para o grego ele viver mais ou menos como a gente faz, né? Nós vamos nos ajeitando às condições que nós temos, né? E nós depois dizemos, é o que a gente podia fazer. Isso não cabe, isso não cabe para o grego, né? Mas eu acho que é mais do que excelência o problema ali. Quando ela fala... Veja, não é mais que a excelência. A questão é que Porque a excelência é o mais. O arete não é o mais, ele é o mais. Ele é o arete é a excelência máxima. É a virtude das coisas. Mas... Não, a virtude... Então, tá, você não pode ter Você busca isso em ambos. Você busca isso em ambos. É exatamente um... O ariete existia o arete é existia em Atenas quando Sócrates morreu? Sim, exatamente. Então, já é uma noção, quando no período clássico, já é uma noção assim muito tranquila para uma série de atividades do guerreiro, ou do médico, ou do...
Qualquer um, do artesão. Porque, então, veja, se vai fazer um sapato, tem que fazer direito. Da melhor forma possível. Você tem uma... Mas você não tem o parâmetro se esse sapato tá errado ou tá ruim. Assim, não tô falando do sapato, pensando assim na questão... Seria muito difícil na época do Sócrates você falar assim, foi injusto ou justo. Foi o Platão que falou, não, eu acho que tá injusto e vou explicar por que tá injusto. Porque na época aí estava no Ariete, não é? Você tem uma noção que... Teria que mexer em todas as regras da cidade para poder essa é a ideia, se tornar né? injusto. Essa essa é a prática da filosofia, mexer com a ética da cidade para melhorar os critérios de justo ou não, porque... É que a questão não é melhorar. Não é... Entendeu? Sim, não, essa é a nossa diferença. Não estou falando em... Não tem uma situação... Não é melhorar, é ser mais justo. A ideia é de ser justo, né? A ideia não é de ser mais justo. A ideia é de ser justo. Não, de ser justo. É isso que eu falo. Esse é o problema, porque se não tem um médico mais ou menos, não tem um bom médico, tem o médico. Ele é a excelência da medicina. Né? Eu acho que... perfeito. Você não tem uma aceitação de si mesmo se você não é uma obra de arte completa. E a medicina, é a arte onde isso melhor pode se expressar. Exato. Isso, muito bom. Continua. Muito bom. É onde isso melhor pode se expressar, porque isso é o dia a dia do médico. Exatamente. Né? Então, você pode dizer assim, o que é justo? Então, isso pode ser que fique, uma ideia, né? A ideia de justiça, né? O que é justo? Então, você pode se questionar e a cidade pode discutir, e a gente pode discutir o que é justo e o que não é justo, né? E a gente pode definir algumas coisas. A gente tem as leis, né? Que é aí para ajudar ali a dizer, se você sair de tal parâmetro, então, você tem as leis da cidade para tentar, enfim, que as coisas andem minimamente bem. Só que na medicina, né? A prática médica... esse dia a dia, essa questão ética, ela é diária e contínua, né? O médico, ele nunca pode se afastar dessa questão ética, nunca. Né? Não existe, ou seja, a medicina hipocrática, ela não é dissociada dessa fundamentação ética. Ou seja, embora Hipócrates tenha inovado com a questão técnica, né? Que vamos dizer assim, que só aumentou de lá para cá, né? A técnica só evoluiu, a técnica médica, isso só evoluiu, né? A gente sabe disso. Mas ela não pode estar, ele também fundou a ética médica. Né? É como se fosse assim, a ética das éticas, porque na prática médica que você consegue exercer isso da melhor forma possível. Assim, não tem como você se desviar disso que eu falei antes, que é essa finalidade, esse telos que é o bem. Assim, no final, em benevolência do paciente, sempre que você tem que pensar. É o bem do doente que é o foco. Né? O foco não é a técnica médica. A técnica é como se fosse um instrumento. Né? A técnica é o instrumento. Mas a finalidade é o bem. E isso muda, porque... Então o que é o bem? Porque o bem é justamente uma discussão ética, o bem. O que a gente faz, se você vai... Por exemplo, hoje... Deixa eu dar um exemplo para você. Muda a técnica. Às vezes você... Não, você pode mudar a técnica. Porque às vezes... Mas o telos você não muda. Não muda. Você tem que aplicar, tipo, 1 litro de plasma nesse caso. Isso era uma diretriz desse ano. 2 anos depois, você tá proibido, faz de conta, esse tratamento. Em benefício do quem? Do paciente. Só que aí, você não pode falar que o médico que aplicou aquela mesma medicamento, que hoje não faz mais, foi injusto com aquele paciente. É isso que eu tô... Aí você corrige, você não pode fazer um julgamento, né? Um julgamento para trás, né? Para trás. Digamos assim. O que a gente pode fazer é que foi o que o Platão fez com Sócrates. Falou que a cidade foi injusta.
Ele não falou que a cidade foi injusta. Ele falou que faltava para a cidade uma organização para ela, né? Uma organização que não deixasse a justiça na mão dos homens, né? Deixa eu dar um exemplo para você. Na hora que o Sócrates já está preso já faz alguns dias, e ele está esperando tinha lá um dia para ele poder morrer, porque estava tendo uns eventos sagrados, dias que a gente chamaria de dia santo, né? Então, enquanto estava esse período, não podia executar ninguém, então ele estava esperando acabar esse período para ele tomar esse culto, ser executado. Então, o pessoal ia visitar ele lá e pegaram um dia, diz que Sócrates não escreveu nada, mas pegaram um dia ele escrevendo. E aí ele estava colocando em forma de poesia as fábulas do Esopo. Ele estava... E aí os caras falaram, mas caramba, né? Por que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu cultivei várias musas, mas a musa da poesia eu não cultivei muito como eu deveria. E está faltando poucos dias para a minha execução, e eu quero ver se eu não fico devendo nada para esta musa. Ou seja, eu tenho que me completar na perfeição. Eu tenho que fazer da minha vida uma completude das minhas potencialidades, digamos assim. Eu não posso deixar nada para trás em termos de excelência. Teoricamente. Então, esta forma de viver, ela é grega. Ela é grega e ela se evidencia na medicina. Na medicina ela salta aos olhos. Ela vem para tona, né? Porque a medicina não para. Não tem uma parada. Eu não vou fazer um sapato e parar e vou descansar. Não tem parada. O médico não tem essa chance. Ela busca a perfeição, então, a completude. O médico não tem a chance de parar para almoçar ou dormir. Ele fica o tempo todo fazendo isso. Então, nessa atividade, ele está sempre exercendo a excelência. É diferente de uma outra atividade onde você pode parar. A filosofia também, não tem jeito de você baixar, acabou o expediente. Isso. Não tem expediente. São duas atividades que não tem expediente, porque você não pode deixar de pensar quando você vai para sua casa. É diferente do professor de filosofia, que dá uma aula e vem embora, fala, bom, agora eu vou fazer tudo diferente do que eu falei na aula, porque eu não tenho compromisso com a filosofia. Nem o médico, nem o filósofo pode fazer isso. Eles carregam a arete para dentro de casa, né? Perfeito, porque é por isso que quando as pessoas chegam para você e falam assim, olha, esse negócio de medicina é um negócio... Não para. Eu acho que isso na educação médica é o mais difícil, né? Mais difícil. O aluno compreender que a partir do momento que ele vira médico, que ele se forma, ele vai ser sempre médico, ele vai ser cobrado como tal. Primeira coisa que Arete. Primeira coisa que vai acontecer na vida dessa pessoa quando ele se tornar médico é que ninguém nunca mais vai esquecer que ele é médico. E as pessoas vão cobrar dele posturas éticas, lembrando que ele é médico. Então, é sempre assim, fez isso, não, mas você é um médico, falando isso, fazendo isso, ou tendo esse tipo de atitude. Agora, eu quero eternamente uma cobrança ética. Eu quero voltar naquilo que você estava falando. Que não encerra. Então, pensa... A arete. Pensa no quanto seria um absurdo para um grego, sendo médico ou filósofo, que ele tivesse que ser lembrado pela lei que ele é médico, né? Você tem uma lei que obriga você a prestar socorro. Isso seria um absurdo no mundo grego. Você tem uma lei que obrigue você a prestar socorro. Você é médico, caramba. Não pode haver nada na lei que obrigue você a prestar socorro. Por quê? Porque você pressupõe que você deixou de ser médico. E a lei tem que lembrar você. Não cabe isso. Essa arete... Arete. Arete. Uhum.
Tá. Quando o Platão, que é considerado um dos filósofos, você pode pensar, é nessa busca contínua que a gente poderia, talvez, falar que houve uma melhora, então, do conceito de justiça ou do que se entendia por lei da cidade depois que Sócrates morreu. Porque houve o pensamento, continuou. E na medicina, seria que cada paciente de hoje, cada cicuta que é tomada no Sócrates, não que a gente está dando cicuta, mas cada paciente que se vai, ele constrói a vida do próximo. Eu não sei se eu poderia fazer essa... Eu estou tentando fazer analogia do Platão com isso, porque você coloca que a medicina ela é baseada na perda e no ganho. E a gente, para poder construir algo, a gente constrói em cima de cada morte, né? Uhum. Sim, sempre tem um aprendizado, né? Sempre existe um aprendizado, óbvio, né? Mas assim, a vida é prazer e dor, né? A gente está sempre... acho que tem uma parte aí do livro, eu falo, quando o Aristóteles fala isso, né? A gente está ali vivendo e as nossas escolhas estão entre prazer e dor, óbvio. Assim, na medicina hipocrática, né, a contribuição da medicina hipocrática para Platão foi muito quando ele tenta estabelecer a questão da técnica. O que ele queria dizer assim olha, quem tem a capacidade de fazer algo, né, por exemplo, é aquele que mais conhece aquele algo, mais conhece como. Ele estava muito preocupado com a tecné. Uhum. Então, a medicina era para ele um exemplo de uma tecné. Uhum. Né? Algo que podia ser ensinado e transmitido. Né? Em Aristóteles, a medicina hipocrática serve como um exemplo da praxis. Né? Olha aqui como é que eu exerço a frônesis. Né? Como é que eu exerço a sabedoria prática. Como é que eu... na hora de decidir o que fazer ali com um caso, eu tenho que usar um conhecimento prático, né? A medicina é um conhecimento prático, não é um conhecimento teórico, né? Então, a medicina era um exemplo. Para Aristóteles, ele usa, enfim, tem algumas citações no livro, ele usa a medicina como exemplo de uma sabedoria prática, entende? Cada caso... Por isso do aperfeiçoamento, por isso que não pode parar. Porque é na prática Nunca. que você muda a prática. Nunca. É que, veja, o Platão não tem o Platão não tem uma experiência que o Aristóteles tem de filho de médico. É verdade. Então, a frônesis para o Platão não é uma coisa que traga grande reflexão para ele, que é a capacidade de deliberar. A deliberação. Uhum. Né? Então você tem que toda hora estar, eu vou por aqui ou vou por aqui, eu vou por aqui ou vou por lá, né? A técnica médica é uma técnica de deliberação contínua, né? O Platão não tem esta, porque ele está tão preocupado em montar uma cidade perfeita, onde as pessoas vão ser perfeitas porque elas estão numa cidade perfeita. O Aristóteles não. O Aristóteles está preocupado em as pessoas serem perfeitas. Uhum. É outro ponto de partida. Para ele construir essa cidade perfeita, ele tem que se usar da filosofia o tempo todo. Não, eu posso montar uma cidade onde ela tá rearranjada de uma tal maneira que você vai ser um bom cidadão, querendo ou não. De tão bem arranjada que está a cidade. Que é o que ele queria fazer. O Platão. E o Aristóteles? O Aristóteles não. Já percebeu que não dava. O Aristóteles tem uma experiência que é da deliberação contínua. Toda hora eu tenho que ministrar ou não ministrar esse remédio. Eu tenho que fazer ou não fazer. Então, essa deliberação é um componente ético presente no Aristóteles que você não encontra nos textos do Platão com essa ênfase. Né? Mas a ética sempre tem na filosofia, desde o Mas começo. o problema é a deliberação.
Tá, mas qual que é a parte ética? A deliberação é um ethos, faz parte de você, né, viver. Mas o ethos também não tem na filosofia? Veja só. Tem que ser diferente da medicina, não tem? Não, eu não preciso ter. Veja, se eu tenho a excelência como ponto de chegada, porque o problema nosso é que sempre quando a gente vai falar em uma coisa boa, a gente fala do ponto de vista moral. Porque somos todos cristãozinhos, né? E vamos sempre moralizar. Uhum. O grego não moraliza. Né? Ele não moraliza. Então uma coisa, ela é ruim. Uma faca, ela não é boa, ela é ruim se ela corta mal. A medicina tem muito disso, né? Então, se a técnica funcionou, é uma técnica... É o guerreiro. Um guerreiro que mata bem as pessoas, ele é um bom guerreiro. Tá? Sim. Um guerreiro que mate bem. Você imagina um guerreiro que não mate, é um péssimo guerreiro. Esse critério o médico é aquele que tem a faca na mão. Tá a faca na mão. A ética é o que ele vai fazer com essa faca. O que ele faz com essa faca. Entendeu? Essa é a discussão ética na medicina. Agora, quando você... É difícil você imaginar que tanto para o Sócrates quanto para o Aristóteles, é difícil você imaginar que alguém que tenha uma técnica, que contenha um saber, vá ser uma má pessoa, vá cortar errado. Se ele tem esse saber, ele vai cortar certo. Adquiriu a técnica, adquiriu uma possibilidade de arete, uma virtude, você já vai cortar certo. Não existe um médico mau. Existe um mau médico, mas o médico mau não existe. Vale para outras áreas? Vale para o filósofo também, vale para todas as áreas. Vale para o guerreiro, vale para o general. Um general que se recuse a ir para a guerra. Entendeu? É do ponto de vista técnico as coisas. Por isso que talvez um mecanismo de avaliar um bom médico é avaliar a técnica. Que é o que a gente... Não só. A questão que a gente... e aí, de novo, essa é a importância do juramento, é que nunca essa técnica está dissociada dessa ética. Uhum. Nunca. Então, assim, a medicina hipocrática, ela tem duas bases. A técnica e a ética. Embora muitas vezes a gente só seja lembrado o tempo todo da técnica, a gente sempre volta para essa questão ética, né? Do quanto é importante, de quanto era importante. Porque veja, a gente quando passa dos Asclepíades, né, da medicina feita dentro de um clã dos Asclepíades, que aliás Hipócrates era descendente desse clã. Quando ele tira a medicina do clã e ele, né, vamos dizer assim, democratiza o ensino da medicina, né, e aí justamente nesse berço clássico que surge a democracia, onde a palavra é aberta, onde você tira o poder dos clãs, né, é aí que, junto tá Hipócrates, né? Qual vai ser o parâmetro que a gente vai usar? Como é que eu vou criar uma coisa? Ela não fica solta, ela fica dentro desse arcabouço ético que é o juramento. Então o juramento diz, olha, né? Começa jurando pelo deus Apolo, né? E diz, olha, no juramento está incluído ali a questão do sigilo médico. Ele já fala do sigilo médico, né? E aí outras coisas também, a questão de como que você deve, de outros textos também, como que você deve adentrar na casa das pessoas, como é que é a vestimenta do médico, né? A questão do asseio, enfim, uma série de coisas, está tudo, ele cria uma forma de ser, um novo ethos. Mas, e hoje em dia, como é que você faz para... Porque eu penso assim, você tem as provas de residência, você tem provas de habilitação, você testa a técnica. Como que é testado esse... Boa pergunta. Como que é testado? Acho que é a pergunta fundamental. Essa é a questão. Essa é a questão. A tentativa, eu acho, você faz uma prova de residência... Você está sendo avaliado pela questão técnica. E você tenta, com a técnica, você tenta
né, achar que se a passar na técnica será um bom médico, mas não acontece. Exatamente. Não é? Essa não é uma questão pro Sócrates, entendeu? Por quê? Porque se ele for bom na técnica, ele vai fazer as coisas certas. Então, algumas pessoas que estão na frente dos jardins acham isso também, por isso que cobram cada vez mais técnica dos médicos, mas não é verdadeiro que vai aumentar a ética. Não é. Você percebe que na nossa área as pessoas pensam que o bom médico... sim, eu concordo com você, mas eu entendo também o que o professor está trazendo, assim. A questão é que, assim, vamos falar agora do hoje, né? Na modernidade, né? Existe, e eu concordo, uma ênfase na técnica. Eu estou agora na universidade, eu dou aula para o curso de graduação da medicina. Dou aula de patologia e semiologia. E eu estou achando ótimo que, assim, como que é, né? Ensinar... participar da formação de novos médicos, né? E, óbvio, eles ficam assoberbados por tudo que eles têm que saber e conhecer. Então, eles estão muito preocupados em como é que eu faço para diagnosticar primeiro, né? E depois vem a segunda fase, como é que eu faço para tratar, a terapêutica, né? O tanto de discussão ética é muito pequena, né? O que é ser médico de fato? Né? Porque você pode ser um bom médico, muitas vezes não sabendo totalmente, muitas vezes a gente não sabe, essa que é a verdade, o que o paciente tem. Aí você faz o quê? Você abandona o paciente lá, entendeu? E muitas vezes eu tento falar, o bom médico é aquele que vai com o paciente junto até onde tem que ir, né? Sem saber muitas vezes o que o paciente tem, porque nem sempre você sabe o que o paciente tem, nem sempre você tem a terapêutica adequada, nem sempre o paciente vai conseguir fazer aquilo que você sabe que é que ele tem que fazer, que é certo, que precisa. Você tem uma série de questões que exigem muito do médico, outros recursos, além do saber técnico. E eu acho, eu acho que se os médicos talvez incorporassem mais a parte ética, eles poderiam até pensar dessa maneira utilitarista que, assim, melhora a parte técnica, porque se você consegue entender melhor a ética e você sabe o que é ser médico, você é mais feliz, assim, na sua conversa com o paciente, na sua conduta, e na parte dele entender. Então, olha o que o Hipócrates fala. O Hipócrates fala, que é o que vai lá, chega lá em latim, como primum non nocere, né? Primeiro, não fazer mal. Isso assim, o Hipócrates não fala diagnostique bem. Primeiro, não fazer mal. Primeiro, não faça mal. Antes de você indicar uma cirurgia, a gente tem que pensar 10 vezes, né? Essa cirurgia vai trazer o bem ou não, entendeu? Mas o que é interessante aqui é que... liberdade é fazer o que a gente não quer, né? Então, acho que a medicina, ela começa, você aprende não para fazer, mas para não fazer. O bom médico é aquele que sabe não fazer o que não... Pelo menos isso, né? Não, mas isso, quando a gente sabe que tá na frente de um especialista, quando tá... não, fulano vai abrir você e tal. Aí o cara fala assim... Sabe qual ele tem coragem a de falar não. principal queixa dos pacientes hoje? Que você vai numa consulta e a consulta dura 5 minutos. O médico, ele não tem interesse. Não tem. Na maioria das vezes, em saber quem você é. Não, eu sou médica e paciente. Entendeu? Infelizmente, a gente tem essa experiência. Sim. Qual é o interesse que o médico tem naquela pessoa? Sim, ela tá feliz com o tratamento, ela tá bem. Às vezes, né? Assim, o médico, ele precisa, para a medicina funcionar, sim, você precisa ter vínculo. Perfeito. Você precisa fazer um vínculo Perfeito. com a pessoa. Parte da terapia, parte do tratamento, ou seja, o tratamento ele tem mais poder de eficácia se o paciente ele acredita no que o médico está falando. Né? Se ele tem ali, se existe um querer bem, se o paciente ele percebe que ele está sendo cuidado, se existe um querer bem, né? Efetivo, e isso assim está dentro da medicina, está dentro da maneira que a técnica vai se efetivar. Mas esse é o problema do juramento.
Por quê? O problema do juramento é o mesmo problema nosso. É a democratização do negócio. Que enquanto você tem numa confraria, eu tô tranquilo. A confraria não é diferente de clã? Ou o clã, ou a confraria, mesmo. né? Enquanto você tá dentro do time, eu sei que você é da minha família ou faz parte dos meus alunos. Né? Agora, a hora que eu tiver que ensinar essa técnica para além... Para fora do clã? Para fora do clã, eu tenho o quê? Uma prova de residência? Não, eu tenho um juramento. Ele tem que ser médico. Eu tenho um juramento. Médico não é só a técnica. Então veja como isso perde o sentido completamente na modernidade, um juramento. Ele fica uma formalidade. Perfeito. Enquanto que para o mundo antigo, esse juramento garante o passo da democracia. Porque você sabe que vai haver uma continuidade por conta do juramento, porque você jura para um Deus. Exato. Você não está jurando para qualquer um. Exato. Isso muda tudo. E que muda Deus? tudo. O Apolo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Exatamente. Isso muda tudo. É por isso que... Nossa, cara... A hora que cai em discreto o juramento a hora que o mundo dos deuses cai em discreto, meu amigo, a democracia, a lei não segura mais. Você não tem mais Você substitui o juramento pela... Não pode substituir o juramento. Pela sério. prova? Não e tem... o que eu amei do seu... Não pode, não tem como. Não pode substituir o juramento antigo. Não poderia ser mudado. Porque, assim, só quando eu li o seu livro e li o juramento no original, que, assim, eu senti que como se o meu corpo, que tivesse separado em duas partes, tivesse se unido. Instantaneamente, assim. Porque, na hora que... Eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. E eu não sabia o que era. Porque, assim, você jura... hoje em dia, mas você jura sem a primeira parte, que você jura por Apolo. Isso muda tudo. Não só, né? Tem várias partes que já não tem mais no juramento. Mas isso é fundamental. É fundamental, porque a gente sai da medicina achando que a gente jura por Deus. Por Deus. Que a medicina Você fez o juramento? Deixa eu, por curiosidade. Fez. Quando você fez? Então, fiz, mas eu Como fiz foi? por EAD. Foi pela internet, acredita? Foi bem novidadeiro. Mas assim, eu acho que tá meio que padrão o juramento atual, né? Ele pula várias partes, mas eu não... A gente tem uma tendência a modernizar, né? Dos deuses, aliás. Mudar um pouco. É como esse negócio tá meio antigo demais. Vamos dar uma modernizada no juramento. Ninguém jura pelos deuses mais, né? Quando você fala em ética, Jura na sua faculdade? Se você, quando a gente fala o juramento, pelo menos o juramento que tá... Até tem um quadro bem grande lá no CREMESP, que você entra, tá lá o juramento de Hipócrates. Começa o original? O juramento hipocrático. Sim, mas a universidade, acho que a universidade pública, não sei se todas, mas pelo menos elas devem pegar uma versão aspa laica. Se for jurar o juramento de Hipócrates, é por Apolo mesmo. Deus, não vai ter outro. Não, perfeito. Mas algumas pessoas tentam modernizar, mudar, mas aí descaracteriza. Aí você pode fazer um outro tipo de discurso. Aonde você trabalha, não alteraram em nada o juramento, então? Você fala na universidade... Tanto no HC, como você nas formaturas. Eu não posso falar. Na minha foi o hipocrático mesmo. Sim, mas é porque foi uma mudança. Estão abolindo. Faz alguns anos... Então, quando eu pesquisei, agora preciso pesquisar de novo. Faz alguns anos, eu acho que andaram deixando ele laico, assim. E eu acho que por exemplo, eu não sei se todas as federais são de um jeito e muda pouca coisa, mas não é o antigo, não é aquele lá, entendeu? Nossa, mas então antigamente era o original, faria muito mais sentido. Se a gente tivesse aprendido... Nossa, isso faz todo sentido, porque se você acha que você se você acha que você está jurando por Zeus, por exemplo, você não entende, você vai achar que a medicina ela é ilimitada. E nessa brincadeira da medicina ser ilimitada, você vai
causar mais mal do que bem. E é o que acontece atualmente. Ainda mais com o aumento da técnica. Exato. Pelo menos é isso que eu acho. Acho que você captou exatamente qual é a diferença de jurar por Apolo e não por Zeus. A maioria dos juramentos da antiguidade se jurava, né, a Zeus. Mas especificamente o juramento de Hipócrates é pelo deus Apolo. Porque Apolo foi aquele que não conseguiu salvar a Coronis. Né? Ou seja, a medicina ela tem um limite. Então, dentro do juramento... É porque, assim, é difícil, né? A gente... os médicos, quando vão lá e juram pelo deus Apolo, eles não como não tem... um estudo sobre essa profundidade do juramento, não vai entender por que ele está jurando ali por Apolo. Agora você chega no ponto da ligação das duas Sim, porque, das duas áreas. mas veja, o que é a técnica boa, né? O que a gente sai pensando? Tô falando assim com uma pessoa que se formou recentemente, né? Que a gente tem que fazer de tudo pelo paciente. E a gente sempre... e a gente tem, tal... Mas tem uma hora que quando você não sabe, você começa a perceber assim, tudo que eu tô fazendo, você começa a você se perguntar, eu tô ajudando ou eu tô sendo um algoz? Entendeu? Então, mas veja, que agora você chegou no ponto da junção. Você fica desunido, você não sabe o que você tá fazendo mais. Agora você chegou no ponto da junção, porque o templo onde está o conhece a ti mesmo. E se você sair da técnica, você por você mesmo, você vai tender a fazer de tudo por uma pessoa. Então. O jaleco faz você se comportar. Porque você como pessoa, tipo assim, se você não fosse médica, você tá... Se você vai querer que façam tudo, você faria tudo, qualquer, sabe? Mas o jaleco faz você... Não é assim, calma. O templo do Apolo, onde está o conhece a ti mesmo, que é um parâmetro de limitação. O templo do Apolo é um parâmetro, ele tem onde está o conhece a ti mesmo. É um parâmetro de limitação. Nossa! Aí você tem a junção das duas coisas. O Apolo é um templo, um deus. O templo lá no oráculo, não tinha oráculo, né? Em Delfos. O templo do Apolo é onde está a inscrição. Não é só uma inscrição, são várias inscrições, mas todas elas são inscrições de limitação. Nada em excesso. Nada em excesso, pagar as dívidas. Pagar as dívidas, são esses três. Sim. Nada em excesso, pague as dívidas e conhece a ti mesmo. O erro médico é ele usar da técnica médica e não ser médico. E era isso que eu tava fazendo sem saber. Que eu jurava por Apolo, sabe? Porque você fala assim, não, eu vou usar o seu conhecimento, todo o seu conhecimento. Só que isso não é ser médico. E se você jura por Hipócrates, você tem que ser médico. É a história, a ideia do Sócrates de... É muito bom. A ideia do Sócrates é sempre a ideia de limitação. É muito boa. Foi você que teve essa sacada sozinha? Essa sacada não é possível, muito boa. É muito boa, é muito boa. E isso é uma coisa assim que deveria ser dado. Porque assim, isso faria o médico entender o que é, primeiramente, isso ser faz médico. você Você entender, não pode ser médico sem ser médico. Isso faz você entender o porquê que o Sócrates não fugiu. Exato, por isso que eu fiquei falando da cicuta, porque que ele não fugiu. As leis da cidade, elas me dão a limitação. Você entendeu? É isso. Elas me dão a... Não. O Apolo Apolo é um deus de contenção, ele não é o Dionísio. Ele não vai fugir. Forma. Ele não vai fugir porque é a arte. Segundo Nietzsche, né? Para Nietzsche, Apolo, aquela dialética ali, Apolo e Dionísio, mas a medicina é apolínea. Apolínea. Ela é apolínea. Mas eu até agora esqueci do que eu ia falar, que você se emocionou. E eu ia falar porque uma coisa, agora muito esqueci. Bom! Não, mas Apolo, por que também Apolo? Porque Apolo, ele fere e cura também. Sim. Apolo lança as flechas e mata, mas ele também é o deus da cura, né? Entendeu? O Sócrates não evita a expressão medicina da alma. Para ele próprio, para a filosofia. Ele não evita, ele... Mas exatamente no mesmo espírito. O Sócrates não fugiu? É isso que eu ia até anotar isso para não esquecer, porque eu queria até pensar mais sobre isso.
Agora eu tô na frente das pessoas certas. Ele não fugiu, Sócrates, por causa, agora pegando aqui uma frase da Maria Luísa, porque o médico é servo da sua arte. E o Sócrates era servo da arte dele. Então, assim, ou você muda a arte, ou você não tem jeito. O problema é saber até onde vai a tua técnica, qual é a capacidade que ela tem. E isso. Mas é uma a medicina coisa não que... segue a técnica, a gente segue a arte, né? A arte, ela. Qual seria essa diferença? Assim, você fala que a medicina é uma arte, né? Ela não é técnica. Ela não é só uma técnica, né? A gente considera uma arte, né? E ela também não é ciência, né? Que a gente está hoje achando que... eu sou fã dessa mulher. Que a gente não vai formar cientista, a gente tem que formar médico. Eu sou fã dessa mulher. Você imagina, eu que estou privilegiado, que eu estou entre duas doutoras, né? Tá vendo? Então, essa arte seria o exercer da medicina, né? Que essa mistura de... Eu acho que seria uma mistura da ética com a técnica, ou ela tem... Seria isso, né? Exatamente. E a ética é uma coisa que tem nas duas, né? Aliás. Mas a ética é exatamente essa capacidade de você ser a excelência porque você sabe as suas limitações. É estranho isso, né? Quando eu fui ficando mais velho e continuei jogando basquete, eu continuo jogando por quê? Porque eu sei exatamente o que fazer com o meu corpo. Eu sei as minhas limitações. Então eu vou ficando cada vez melhor. Eu jogo melhor hoje do que quando jogava na juventude. Eu economizo mais energia, sou mais capaz. Eu sei das minhas limitações. O Sócrates é exatamente isso. Ele sabe das suas limitações. Se eu sair da cidade e não obedecer os limites da cidade, eu me perderei. Eu perderia a própria identidade. Por isso que o médico ele não pode sair dos limites da confraria ou do juramento de Hipócrates. Você imagine só, né? Eu formar um médico à distância, né? Ah, meu Deus. Não estou falando do EAD, estou falando da confraria. A confraria, de repente, tem que formar um médico à distância, aquele que não é mais da confraria. Uhum. E o que eu posso fazer para que ele seja da confraria? O juramento dele em relação ao Deus limitador, ao Deus apolíneo. É uma confiança. Eu lembrei uma coisa que você traz no livro. Que esse negócio que você jura e traz para a confraria. Por quê? Caso contrário, eu perecerei, né? O Deus vai te punir. E ele não vai te punir pouco. Não. Isso garante, né, que vai dar certo. Não tem nenhum... juramento. Juramento, Não tem... Ele pede, né? O juramento é um juramento de pedido para que o Deus puna, né? Exato. Todo juramento tem 3 partes, né? Primeiro, a invocação ao Deus. A segunda parte, aqui fala mais ou menos sobre o que você está jurando. E uma terceira parte, sempre assim, se você não fizer conforme juramento, tais e tais coisas acontecerá, né? Poderá acontecer. E os médicos hipocráticos, eles temiam exatamente o que? Eles temiam a fama, né? Assim, ficar difamado caso algo errado acontecesse. Então, a medicina dos templos continua acontecendo junto com os hipocráticos ao mesmo tempo. Não é que assim, apareceu Hipócrates, terminou ali a medicina dos templos. Não, vai acontecendo ao mesmo tempo e depois a medicina hipocrática vai ganhando mais terreno e a medicina dos templos vai desaparecendo. Por exemplo, os médicos hipocráticos, eles não assumiam casos terminais, que a gente diria assim, terminais. Esses casos, porque assim, cuidava, etc. Mas muitos desses ainda continuavam indo nos templos, enfim, buscando outras formas que existia na época ainda de cura, de alívio, né? Uhum.
Eu não sei, eu não quero dizer tchau. Eu fiz o oi, você que diga tchau, porque... Tem um episódio do Sócrates que é parecido com esses dos médicos, que é o sujeito vai trazer um discípulo para ele, e ele fala assim, não vou pegar, não vou pegar. Não, mas eu quero que você pegue esse menino para ser seu aluno. Ele fala, olha, deixa ele aqui. A hora que o daimon dele e o meu entrar em acordo, eu pego. Se não, né, é aquela história, se o meu santo bateu com o seu, vai dar certo, né? Esse não é um texto dito apócrifo, né? Dizem que não é do Platão, porque é da escola só. Mas mostra bem essa ideia da necessidade como é que você usou? Do vínculo, né? Do vínculo entre o aluno e o professor, entre o médico e o paciente. Se eu ver que existe o vínculo, eu sou capaz de ensinar. Se eu ver que o vínculo não vai se estabelecer, eu não sou capaz. Né? Isso aí Que é a filha. E tem médico que faz isso, porque como minha mãe percorreu todos, né, do universo, né, eu vi alguns que fizeram isso. Né, viram que o vínculo não era... Não, a senhora vai procurar fulano de tal, eu não quero. Né? Não há um vínculo. Né? E muitas vezes, assim, o melhor médico, tecnicamente, não é o melhor médico para aquele paciente. Sim. Isso, sim. E teve médicos que não eram especialistas, mas que perceberam que o vínculo era com ele. Era e ele com continuou. ele, e ele, assim, foi melhor do que... Porque ele percebeu que o vínculo era com ele. A senhora ia falar mais alguma... Não, mas é nessa linha mesmo. A questão do vínculo é fundamental, faz parte da terapia, né? Sim. Do tratamento. O vínculo do aluno-professor para ensinar e o vínculo do médico-paciente para você poder exercer sua... Porque o cara, na verdade, ele achou que o Sócrates era um sofista, né? Que era só pagar e pronto, né? E o Sócrates exigia o vínculo, né? E o pai estranhou. Bom, eu tava dizendo que eu não quero dizer tchau, gente, porque está na hora de dizer tchau, não era assim que o Teletubbies falava? Foi muito bom esse... Nossa, foi... Muito obrigado, viu, doutora? Muito bom, muito obrigado, muito obrigada mesmo. As duas doutoras, muito obrigado às duas doutoras. Eu espero que, assim, que você possa escrever mais coisas. Já né? pensou se você tivesse tempo para escrever mais coisas? Agora você tá com mais tempo, não tá? Mais ou menos, não muito. Mais pra frente um pouquinho, quem sabe. Mas ajuda, a experiência toda, vai colhendo, vai armazenando na cachola. O gostoso uma hora... agora vai ser escrever sobre a experiência educacional, né? Que você tá tendo, né? Vamos ver. Se eu vou conseguir. Quem sabe eu não encare aí sei lá, talvez um doutorado com Algar. Não sei. Tem que estudar muito. Mas você pode também escrever sem necessariamente estar fazendo doutorado, fazer o doutorado. Eu acho que o desafio também seria traduzir um pouco o que está escrito. Assim, a minha preocupação, o meu pensamento é como que eu consigo traduzir isso que está escrito no livro para que os médicos pudessem ler. Eu sinto que... Sim, entendi. O seu livro está muito bom. Os médicos, eles entendem perfeitamente. Eles só precisam conhecer, ó. Isso daqui... Não, ele tá muito... Tá muito. Não sei se eles tá muito conseguem... O problema maior não é conseguir. O problema maior é o mundo do médico se tornou um mundo extremamente profissional no sentido, né, da profissionalização. Mas ela pegou um tema que bate no médico. Não sei, viu? Não sei. Será? Não sei, eu tenho uma dificuldade enorme. Porque eu lido com os jovens que fazem medicina, colegas meus tá cheio. E você vê que são bons alunos de boas universidades, tudo pública. Mas o interesse por alguma coisa que escape daquilo que ele entende como sendo o médico é muito difícil, né?
Na verdade, eu tô igual a Nietzsche. Eu escrevi um livro para ninguém. Meus leitores estão póstumos. Porque, assim, não é um livro da filosofia, porque tem muita coisa de medicina, e também não é um livro de medicina, que tem muita coisa de filosofia, você entende? Eu tô nesse ponto. Não, eu fiz um teste, eu peguei um trecho do seu livro, assim, e saí compartilhando, e todo mundo, assim, ficou com a boca aberta, caída no chão, arrastando. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, e assim... Olha, eu tenho um escritor em casa, já escreveu mais de 80 livros, Não, mas e ele aqui é o meu predileto. Não se esqueça que esse livro é presente meu, hein? Não, tudo bem. A hora tudo que bem. eu vi, eu já... Mas, não, médico quando pega pra escrever é do capeta, né? Sim, Porque tem uma tradição no Brasil, né? De literatos. É médicos, muito bom. De médicos na literatura tem uma tradição. Não, é muito bom, muito bom. Pode continuar que tem futuro, viu? Muito. Muito obrigada, viu? Obrigada.